Nós estamos aprendendo na palavra de Deus sobre como o Evangelho responde às angústias humanas. Então, a cada semana estamos olhando para um aspecto, para um conflito interior do ser humano e buscando no Evangelho como o Senhor cuida do nosso coração, como o pastor das nossas almas cuida da nossa alma, nos apacenta, nos alimenta e nos cura. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um problema que tem sido encarado em todo o mundo, que é o problema da solidão. A solidão. A palavra de Deus fala sobre isso. E ela nos traz respostas para essa angústia. Mas diferente de muitos dos problemas que nós já tratamos aqui, que às vezes nós enfrentamos e precisamos de um tratamento pessoal, interior, que vai resolver este sentimento. Esse problema da solidão, ele não pode ser resolvido sozinho, por definição. Não tem como alguém deixar de estar sozinho. Por isso, nós vamos falar hoje sobre a resposta bíblica à solidão. A resposta bíblica à solidão. Solidão é um problema neste mundo. Nós temos um paradoxo da solidão hoje. Porque, por um lado, os seres humanos hoje vivem cada vez mais próximos uns dos outros. O que eu quero dizer é que os seres humanos vivem cada vez mais em cidades. As cidades já são o ambiente de vida da maior parte da humanidade no mundo. Isso não é tão antigo assim. Na verdade, isso aconteceu nesse século. O momento em que a maior parte da humanidade passou a viver em cidades ao invés de viver no campo. No Brasil, isso já aconteceu no século passado, né? A virada da urbanização. Mas no mundo todo, isso é mais recente. E a cidade é um lugar onde a gente vive mais perto, né? O pessoal que é daqui de Nova Odessa há mais tempo, como é que era esse bairro aqui algumas décadas atrás? O Carlão mandou uma foto esses dias, né, Carlão? Mandou uma foto da igreja aqui e tinha a igreja, o pessoal ali na frente e mais nada, né? E mais nada. A gente tem visto isso acontecer na nossa cidade, não é? Como a parte urbana tem avançado sobre a parte que é a parte mais rural. Isso é uma tendência mundial. Não só isso, mas nós estamos também mais conectados uns aos outros. Nós podemos, em qualquer momento, entrar em comunicação com qualquer pessoa do nosso vínculo. É como se nós nunca abandonássemos uns aos outros. A gente pode estar o tempo todo. Não é? Nos celulares, nos WhatsApps da vida, a gente manda mensagem e está ali. Você despede aqui na igreja, quando está no caminho de casa, já pode estar mandando o WhatsApp e conversando com o irmão que você acabou de conversar. Eu lembro quando eu era adolescente, não tinha um WhatsApp, né? Mas já tinha, porque eu não sou tão velho assim, viu, dona Patrícia? Mas já tinha ICQ, né? ICQ. O ICQ era um programa de comunicação pela internet, não é? Que era um chat, um bate-papo, né? Mas só dava para usar no computador. E aí eu lembro que a gente tinha os eventos dos adolescentes assim, aí na hora de ir embora, falava, tchau, você vai entrar hoje? Vou, então daqui a pouco a gente se fala. E aí chegava em casa e já conversava. Hoje não, é o tempo todo, nós estamos o tempo todo conectados uns aos outros, o tempo todo. Se eu precisar falar com o Silvio lá, manda uma mensagem para ele e na hora recebe. Já está lá recebido. E ainda aparece lá se ele leu. Até isso eu já sei. Obrigado, querido. Então, nós estamos o tempo todo conectados, nós moramos mais perto uns dos outros, mas nós vemos esse paradoxo da solidão, porque os seres humanos se sentem mais solitários. Eu não estou falando isso a partir de um sentimento do meu coração, de uma percepção olhando a sociedade. Não, eu estou falando de instituições que têm lutado contra o problema da solidão.
A Inglaterra recentemente começou uma instituição governamental lá, que recebeu o apelido de ministério, mas não era exatamente um ministério, era uma secretaria do governo, que ficou chamado de Ministério da Solidão, para lidar com os solitários. O Japão tem tido um problema a respeito da solidão recentemente. As pessoas têm vivido a sua vida, especialmente mais na velhice, solitários, ao ponto de que às vezes não se sabe qual é a condição em que aquela pessoa está vivendo, porque ela está só, ela não tem com quem compartilhar. E uma coisa tem acontecido no Japão, essa notícia ano passado circulou bastante. Idosos que, por estar solitário, cometem crimes para ser presos, porque presos eles terão companhia de alguém. A solidão é quase uma epidemia. No nosso caso, acho que nós não chegamos nesse extremo da Inglaterra e do Japão, mas ainda assim já percebemos a solidão como um traço da nossa sociedade. Porque mesmo na companhia, mesmo na presença uns dos outros, ainda assim podemos nos sentir só. E é isso que a Bíblia nos fala sobre a solução para a solidão. Segundo a palavra de Deus, a solidão não se resolve com companhia. A solidão não se resolve com conexão. Conexão a gente tem. Companhia a gente tem, porque a gente está vivendo perto um do outro. Difícil você passar, se você andar na rua e não encontrar ninguém. Não tem. Né? A gente está vivendo perto do outro. O vizinho é só o muro de lá, já está perto. Companhia e conexão a gente tem. Mas a Bíblia diz que a solidão humana se resolve de uma outra forma. Ela se resolve com uma palavrinha chamada comunhão. Comunhão. Não é só companhia, não é só conexão, é comunhão. Comunhão é algo muito mais profundo, porque envolve uma unidade dentro da diversidade. É o reconhecimento de que o outro é outro, mas que também eu sou um com ele. É ter em comum algo com aquele que é diferente. Essa é a comunhão. E a Bíblia nos fala sobre isso. Porque a Bíblia nos ensina lá em Gênesis que não era plano de Deus que o homem vivesse só. Não é isso que o Senhor fala? Lá no capítulo 2 de Gênesis. O Senhor Deus vê o homem solitário e diz: não é bom que o homem esteja só. Do que o Senhor está dizendo ali? Não é bom por quê? Nós já estudamos isso não tem muito tempo, hein? Por que não é bom que o homem seja só? Porque o homem estava triste? O texto não diz isso. O texto não diz que o homem estava triste. O homem estava na plenitude da companhia de Deus, sem pecado. Não consigo imaginar o homem no Éden, na plenitude da companhia de Deus, sem pecado, triste. Tristeza é algo que deve vir depois da queda e não antes. Então não era porque o homem estava triste, não é que não é bom no sentido de que não é prazeroso que o homem esteja só. Não tem uma questão a ver com prazer, com o sentimento pessoal do homem. Não é isso. A questão de não ser bom que o homem seja só é o mesmo sentido de que Deus fala que todas as outras coisas são boas. E fez o sol e era bom, e fez a terra e era bom, e fez os animais e era bom, tudo era bom. Não é bom que o homem seja só. Por que todas aquelas coisas eram boas? Porque elas correspondiam à vontade de Deus, correspondiam ao plano que Deus tinha na criação, de que ele fosse glorificado. Quando Deus olha e vê o homem só e diz, não é bom, ele diz, eu não quero ser glorificado num homem solitário, eu quero ser glorificado numa comunidade. Eu quero ser glorificado em comunhão. Não é bom que o homem seja só. Todas as coisas dão glória ao meu nome, e por isso elas são boas. A solidão não é boa, porque não é assim que eu quero ser glorificado. Eu quero ser glorificado numa comunidade. Então, o plano de Deus envolve a comunhão. O plano de Deus se opõe à solidão. E mais, a resposta que o Senhor dá à solidão do homem lá é: far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, ou dar-lhe-ei um socorro, ou darei alguém que lhe auxilie, e que lhe seja correspondente, e que lhe corresponda, que esteja diante dele. O texto nos ensina lá em Gênesis, eu não mandei vocês abrirem lá, porque o texto que a gente vai refletir é outro, mas a gente está só levantando o problema a partir de Gênesis. O texto lá conta que o homem
solitário, buscou em todos os animais alguém que pudesse corresponder a ele e não encontrou. Então Deus fez alguém que lhe correspondesse, e era a mulher. E o homem então encontra na mulher o correspondente. Porque solidão, segundo o que a Bíblia nos ensina, é isso, é falta de correspondência. É falta de correspondência. Lembra lá daquela ilustração, não é? Se você sair daqui num voo e pousar na China, e te largarem lá na China, e você sair do voo na China, você tem um monte de gente lá, é o país mais populoso do mundo. Você vai estar em uma das maiores cidades do mundo, com certeza, porque voo daqui para a China pousa nas maiores cidades lá. Vai ter coisas escritas, gente falando, som, imagens, vai ter um monte de gente passando de um lado para o outro, vendendo, comprando, trabalhando, se divertindo, turistando. Mas se não tiver ninguém lá que fala a sua língua, que te oriente, que esteja cuidando de você, que consiga se comunicar com você, você vai estar cercado de gente e solitário. Porque falta correspondência. Existe alguma correspondência? São todos humanos. Você consegue ver, você consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, alguém está comprando, está entregando um papel colorido lá, você já sabe que aquele é o dinheiro. Você consegue identificar umas coisas. Mas a correspondência é bem menor. Você não consegue entender o que está escrito. Você não consegue falar com ninguém. Você não consegue se direcionar. Solidão não é falta de companhia. Solidão é falta de correspondência. Por isso podemos estar cercados de pessoas e ainda assim solitários. Porque não há correspondência. Quando Deus cria a mulher, homem e mulher se encontram, qual que é a correspondência que eles têm? Completa. O homem é homem, a mulher é mulher. Tem uma diversidade, tem uma diferença, tem uma alteridade. Um é um, o outro é outro. Mas eles têm uma correspondência tão grande que o homem vê a mulher e diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí o texto diz: então o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O homem que antes era solitário encontra alguém com quem ele lhe corresponde, e a ideia é que eles nessa correspondência sejam uma unidade, que eles tenham uma unidade. Essa comunhão plena que a gente encontra na Escritura. Só que aí vem o capítulo 3 de Gênesis e a queda separa homem e mulher, e a queda separa todos os seres humanos, e aí a gente vê a mulher tentando dominar o homem, e o homem tentando dominar a mulher, e a gente vê os filhos um matando o outro, e a gente vê depois os descendentes de Caim, um matando o próprio Caim, e depois tomando duas mulheres para si, e a gente começa a ver que a correspondência já está em queda. Por quê? Qual era a correspondência? A correspondência que havia entre homem e mulher no paraíso, que deveria haver entre todos nós se nós não tivéssemos pecado, é a plenitude da imagem de Deus incorruptível em nós. Se somos imagem de Deus, se há em nós um reflexo de Deus, é em Deus que nós encontramos a nossa correspondência. Entende? Então eu olho para você e vejo em você a imagem de Deus, você olha para mim e vê em mim a imagem de Deus. Como nós dois, nós todos queremos adorar ao mesmo Deus, como nós estamos submetidos ao mesmo Deus, nós pensamos na mesma linha sobre certo e errado. É certo que Deus diz que é certo, é errado que Deus diz que é errado. Eu não tenho medo de que você vai fazer mal para mim, porque fazer mal para mim é errado segundo o que Deus manda, e nós dois concordamos, nós dois pensamos como Deus. Então nós temos correspondência completa. Eu me relaciono com você sem pé atrás, eu me relaciono com você sem medo, porque nós temos uma mente formada em Deus. Aí vem o pecado e diz: eu sou Deus, eu estou no lugar de Deus. A partir de agora nós não nos correspondemos mais. Eu acho que eu sou Deus e você não é. Você acha que você é Deus e eu não sou. E o pecado nos separa, porque a correspondência foi rompida. Por isso vivemos uma vida cheia de gente e muitas vezes solitária, porque não há correspondência. Chega de falar de Gênesis, porque agora a gente tem que trazer uma solução para isso. Abre sua Bíblia em João capítulo 17. A oração que o Senhor Jesus Cristo faz
chamada de oração sacerdotal. O Senhor Jesus Cristo ora no capítulo 17, a última oração dele, essa oração, a última oração registrada na Bíblia, não é? Ele faz essa oração, na verdade não é a última oração não, ele ora na cruz também, mas a última oração antes da cruz, ele é ali com os discípulos, ele faz essa oração, ele ora por si, ele ora pelos discípulos e ele ora por nós, E nós vamos falar dessa parte, na qual o Senhor Jesus Cristo ora por nós. João 17, no versículo 20. João 17, 20, nós vamos ler até o versículo 23. João 17, 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus: minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os discípulos que estavam lá em volta de Jesus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Veja só o que Jesus Cristo fala aí no versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Por meio da mensagem apostólica, creriam em Cristo, e aqueles que crescem em Cristo, por meio da mensagem apostólica, são um com Cristo, e é por esses que Cristo ora. Quem são esses? Nós. Nós cremos em Cristo, amém? Cremos em Cristo porque recebemos a sua mensagem, que chegou a nós a partir do ministério apostólico da igreja. A igreja pregando o evangelho, e esse evangelho chegou até nós, de Jerusalém até Samaria, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas essa região que a gente vive aqui é para lá dos confins da terra. É para lá. Para eles, os confins da terra era o finalzinho ali do mar Mediterrâneo. Lembra que Paulo fala que ele queria chegar até a Espanha para pregar o evangelho? Porque a visão de Paulo é que ali era o fim da terra. Eles não conheciam o que tinha para lá do Oceano Atlântico. Então nós estamos para lá dos confins da terra. Os confins da terra que Jesus conhecia, os apóstolos não. E a mensagem de Cristo chegou com poder a nós, de modo que somos salvos por essa mensagem. Somos salvos por esse Cristo. É por nós que Jesus Cristo está orando aqui. E ele ora pedindo que nós fôssemos um. Pedindo que houvesse em nós essa comunhão, que houvesse em nós essa unidade. Senhor, eu rogo que estes que ouvirão a mensagem sejam um. Sejam um. Aquela mesma ideia que está celebrada em Gênesis e lá num contexto matrimonial, aqui num contexto eclesiástico, o Senhor Jesus Cristo quer cumprir em nós. Que nós sejamos um. Que nós estejamos em comunhão. E estando em comunhão, não viveremos a solidão. Acontece que isso não é fácil. Não é fácil. Timothy Keller destaca desse texto que o fato de Jesus orar por comunhão significa que a comunhão não é fácil. Que o próprio Cristo, o Deus Filho, clama ao Pai. E quando você lê o texto, você percebe que Cristo basicamente pede por duas coisas a Deus a respeito da igreja, dos apóstolos e de toda a igreja. Pede por santidade, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, pede por santidade e pede por unidade. O Senhor Jesus Cristo pede que sejamos santos e unidos. E por que essas duas coisas? Porque uma depende da outra. Uma depende da outra. Veja esse texto. Como é que nós somos unidos uns aos outros? Como que nós somos um aos outros? Um com os outros. Nós encontrando questões, afinidades próximas. Chego para o Silvio lá e falo: Silvio, você é corintiano? Ele: sou. Eu também, sou uma afinidade aqui. Estamos juntos, somos um. É isso? Paulo, você gosta de Beatles? Falo: gosto. Opa, então nós somos um que eu também gosto.
É por afinidades em comum? Não, não é por afinidades em comum. Isso é muito fraco. Isso aí não é uma igreja, isso é uma torcida organizada, um fã-clube, não é uma igreja. O que nos faz um? Mesmos ideais? Não, o que faz de mesmos ideais é um partido político, não uma igreja. Uma igreja não é só composta por gente que tem os mesmos ideais. Nós somos um porque nós estamos no mesmo Senhor. Nós estamos ligados no mesmo corpo. Essa é uma realidade que vai além de qualquer identificação que a gente tem. O Senhor Jesus Cristo diz isso. Ele fala, para que eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós somos um porque nós estamos ligados ao um que é Cristo. E Cristo ligado ao Pai. Da forma como a Trindade é uma, mesmo em 3 pessoas, nós em tantas pessoas somos unidos no único Deus. E assim somos um, mesmo na nossa diversidade. E isso acontece a despeito das nossas desavenças. A despeito das nossas desavenças. Igreja é uma coisa maravilhosa, mas de vez em quando a gente tem dificuldade. De vez em quando a gente tem desavença. De vez em quando a gente tem que perdoar. De vez em quando a gente tem que lidar com uma situação de mágoa até. Por quê? Porque nós somos cristãos, mas nós continuamos tendo ainda a carne pecaminosa atuando na nossa vida. Temos esse chamado para a unidade em Cristo, esse chamado para sermos renovados à imagem daquele que nos criou, Cristo, a imagem do Deus invisível, de recuperar em Cristo a realidade da unidade, de compartilharmos a imagem de Deus, ao mesmo tempo vivemos a corrupção da imagem de Deus, que é o pecado. Há em nós um espírito pronto, há em nós uma realidade da vida de Deus em nós, e há em nós, ao mesmo tempo, uma lei da carne que atua em nós. O Espírito de Deus nos une, a nossa pecaminosidade nos separa, e esse é o desafio da comunhão. Nós já somos unidos em Deus nesse Espírito, nós já somos unidos a Deus em Cristo, já somos, nada muda isso. A questão é, o quanto dessa realidade espiritual tem sido praticado na nossa vida, o quanto é o reino de Deus que está sobre nós e quanto é o reino do nosso próprio egoísmo, o quanto nós estamos ajoelhados diante do único Deus e o quanto nós dizemos como Adão e Eva, eu sou Deus. É nisso que está centrada a ideia da comunhão. Quanto mais de Deus e do Espírito Santo em nós, menos da nossa carnalidade, mais unidos nós estamos uns aos outros, mais nós celebramos a comunhão, porque o que nos une não são as nossas afinidades, os nossos valores, os nossos gostos pessoais, os nossos interesses mútuos. O que nos une é o fato de que nós estamos unidos espiritualmente em Jesus Cristo. E se nós cremos nisso, nós temos que desenvolver isso. E o desafio da comunhão é pegar essa realidade espiritual e mística e colocar nas nossas relações. Colocar nas nossas relações. E para isso há um poder no Evangelho. O poder de nos colocar numa história que nos redime daquele pecado de Gênesis. O poder de contar uma nova história. O poder de dizer que nós não somos filhos do primeiro Adão. Nós somos regenerados no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Esse é o poder do Evangelho que nos une. Sabe por que esse poder nos une? Olha só que interessante como que Jesus Cristo constrói essa oração. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que interessante, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu os ama como tu me amas. Não é exatamente a construção que a gente faria. A gente talvez diria assim, Senhor, que nós amemos uns aos outros como nós aprendemos com Jesus Cristo. E que assim as pessoas vejam que nós amamos uns aos outros. Mas o que ele está dizendo é que as pessoas verão que Deus nos ama porque nós somos um. Por quê? Porque a nossa unidade é fruto do amor de Deus. Sabe aquilo que você acabou de cantar? Oh, não, nunca me deixou. Sabe isso que você acabou de cantar?
Essa é a realidade básica para você começar a enfrentar a solidão. É você lembrar que Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você nunca está sozinho, você sempre está com alguém que te ama, esse alguém que te ama é Deus. Você nunca está só. Contudo, estar com Deus, no amor que Deus tem para conosco, de não nos abandonar, nos leva a querer viver esse relacionamento de amor numa comunidade. Então o amor e a unidade que nós temos entre nós testemunha que nós vivemos por uma nova história, uma história na qual Deus nos ama. Está entendendo ou está ficando complicado? Presta atenção. Presta atenção. Estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. O que garantiria a nossa vida? O nosso próprio egoísmo. Nosso próprio egoísmo garantiria a nossa vida. Eu tenho que ficar esperto, porque todo mundo aqui é meio aliado meu, mas se quiser passar a perna em mim, eu passo a perna nele antes. Eu vou me aliar a uma galera aqui para a gente poder se defender juntos. Mas isso é porque eu sou obrigado a me unir a alguém para não cair na mão de outros piores. Entendeu? Então todas as relações no pecado são pautadas pelo egoísmo. Quando Jesus Cristo vem, mostra que Deus nos ama ao ponto de vencer a morte, ele diz: não é mais a morte que rege as suas uniões, não é mais o egoísmo que garante a sua vida, eu garanto a sua vida. Eu ressuscitei e a morte acabou. Então agora você pode viver de corpo e alma relações desinteressadas, relações profundas, comunhão verdadeira, porque você não precisa mais de nada de ninguém, você tem toda a graça que eu dei a você. Isso nos sustenta como igreja. Quando as pessoas nos veem nos amando uns aos outros, elas devem entender que nós amamos para além da nossa própria vida, porque nós sabemos que Deus nos ama muito mais do que o poder que a morte tem sobre nós. E porque Deus tem um amor maior que a morte, nós podemos amar ao próximo ao ponto de entregar a nossa própria vida por Ele. O amor que nós temos uns aos outros testemunha do amor que Deus revela a nós no Evangelho. Assim Deus é glorificado. Uma igreja que canta louvores maravilhosamente bem a Deus, que faz obras, muitas obras, que faz apresentações culturais, que tem um prédio lindo, que cresce, se ela não ama, ela não glorifica a Deus. Se ela não tem unidade, Deus não é glorificado nessa igreja. Deus não é glorificado nessa igreja. Porque Deus, lá em Gênesis, disse que Ele não queria ser glorificado na solidão. Ele queria ser glorificado na comunhão. Isso nos leva a querer ter comunhão para viver a plenitude da glória de Deus. Para querer dar glória plenamente a Deus. Quem crê em Jesus Cristo deve entender que a comunhão é um imperativo do Evangelho. Que quando você se une ao corpo de Cristo, você se une a um corpo composto de muitos irmãos. E que não dá para ser crente isolado. Não dá. Então, para resolver o problema da solidão, começa de você pensar que você não pode se acomodar na solidão. Você não pode pensar, não, eu vou ficar na minha mesmo, chega. Eu já fui muito magoado, já fui muito machucado, já foi muito ruim minha vida, já tanta gente da minha confiança me traiu. Eu não quero nunca mais me envolver em sociedade. Eu vou te dizer, você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. Você consegue viver uma vida sozinho e achar que está tudo bem. Mas o Evangelho nos coloca no imperativo de romper com essa solidão que é narcisista. Olha só, vamos voltar a falar das conexões da internet. Nós vivemos conectados na internet, mas a correspondência é muito pequena. A correspondência através da internet ela é muito pequena. Através da internet eu posso te mandar uma palavra de consolo. Posso te mandar um versículo. Posso perguntar como você está. Você pode me responder. Através da internet eu posso trazer algumas coisas boas para a sua vida. Mandar um áudio. Posso mandar um link do YouTube e falar, ouvi essa música e pensei em você. Posso. Através da internet eu posso jogar videogame com você. Você onde você estiver. Mas sabe uma coisa que eu não consigo fazer através da internet? Ficar em silêncio com você. Não dá.
Eu não consigo, através da internet, chorar com você. Você pode falar, liga lá a câmera do Skype e chora junto. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Não é. A correspondência, por mais que seja maravilhoso que a internet exista, não é? E por mais que ela ajude a gente, às vezes, a romper a saudade que temos dos nossos queridos, não é, irmã Francisca? Não é? Como ela é importante nesses momentos de nós falarmos com gente tão longe. Ainda assim, não é a mesma coisa de estarmos juntos. Mas mais do que isso, a internet, especialmente as redes sociais, os serviços de streaming, não é? Streaming de música, streaming de vídeo, Netflix, Spotify, essas coisas. Eles atuam com algoritmos que aprendem o seu comportamento. Aprendem o que você gosta e o que você não gosta. E sabe o que vai acontecendo por causa desses algoritmos? Só vai acontecendo com você coisa que você gosta. No Facebook, as publicações que não te agradam muito, elas vão sendo excluídas. E as que te agradam mais vão sendo estimuladas, aparecendo mais na sua timeline. Isso chama bolha. Sabia que o Facebook faz isso? Faz. O Spotify vai te sugerindo as músicas que combinam mais com o seu gosto, porque ele sabe que música que você ouve e que música que você ouve até o fim e qual que você passa rapidinho porque você não gostou da introdução. O Netflix vai sugerindo para você séries e filmes que você gosta mais e mais. Ele vai escrevendo filmes e séries com base nos dados que ele recolhe de como você assiste séries e filmes. Sabe o que vai acontecendo? Você vai se cercando de coisas feitas só para te agradar. Só para te agradar. E de repente o mundo e a relação com as pessoas parece muito negativo. Mas viver sozinho, cercado de coisas que são feitas para me agradar, eu estou no céu. Estou no céu. E nesse paraíso tecnológico que você construiu para você, Deus olha e fala, não é bom que você esteja só. Quem crê em Jesus Cristo é colocado numa comunidade e deve viver os desafios da comunidade. Deve enfrentar os problemas da comunidade. Deve querer estar em comunhão. E por isso nós precisamos de mais uma coisa. Não só querer, mas estar dispostos a perdoar. Precisamos estar dispostos a perdoar. Precisamos, queridos. Precisamos. Você vem na igreja, vê coisas que te agradam, gosta e fala, eu vou ficar nessa igreja porque eu gosto muito dessa igreja. Que bonito, que legal, como eu gostei. Vou ficar aqui. Mas você sabe que dali um ano, você começa a perceber os problemas e os atritos. Dali 2 anos, você já está cansado de fazer algumas coisas e não obter reconhecimento. Dali 3 anos, você já está sentado no banco. E quanto você puder se isolar e não participar da vida da igreja, você faz. E você só continua indo de domingo, porque afinal de contas isso define a religião que você tem. É um jeito de estar sozinho, junto. É um jeito de estar sozinho, junto. Se nós não estamos dispostos a perdoar, a não deixar que a mágoa reine a nossa vida, mas que Cristo reine a nossa vida, se nós não estamos dispostos, se nós não queremos, ou queremos que não sejamos determinados pelo mal que sofremos, mas que sejamos determinados pelo supremo bem que recebemos na cruz, se é assim que nós queremos pela fé, nós precisamos nos esforçar. E como esse poder para perdoar chega a nós? Quando nós olhamos e vemos que estamos uns aos outros, unidos a Deus, porque em Cristo Deus nos amou. Entende? Quando eu reconheço no outro que crê em Cristo a realidade da imagem de Deus nele. Então, a história do Evangelho que me salvou de uma vida de pecado me diz, você também é pecador, meu queridão. E por que Deus não te fulmina agora? Porque Ele te perdoa. E se Ele te perdoou, você precisa perdoar. É assim que a gente aprende na parábola do credor incompassivo. Um senhor que perdoa uma dívida imensa e o perdoado sai lá fora e não perdoa a dívida diminuta que alguém tinha a respeito dele. Diminuta em comparação com a dívida perdoada, né? Aqueles que têm o reconhecimento de que Deus nos ama ao ponto de perdoar os nossos pecados, deve querer viver em comunidade e deve estar pronto a perdoar. E isso são
posturas para vencer a solidão e o isolamento. Mas tem mais uma coisa para a gente vencer a solidão. Para que a solidão do mundo não invada a igreja. E aí é a nossa responsabilidade para com o outro. Como eu disse, ninguém resolve sua solidão sozinho. Mas você precisa começar. Você precisa começar não se isolando. Você precisa começar estando disposto a perdoar. Mas existe uma outra coisa. Que você deve estar responsável por ajudar a resolver a solidão do outro. Você deve ser responsável a ajudar a resolver a solidão do outro. Ninguém resolve sua solidão sozinho. Como você não pode resolver sua própria solidão, você se coloca numa vida de serviço e de amor em direção ao outro. Gilbert Chesterton, o autor inglês, disse uma frase muito interessante. Ele falou que só tem um jeito de ser amigo. Só tem um jeito de ter um amigo, sendo um amigo. Não é verdade isso? Tão básico e tão verdadeiro, né? Como é que você tem um amigo? Sendo um amigo. Ninguém tem um amigo sem ser amigo. Eu tenho muitos amigos, mas eu mesmo não sou amigo de ninguém. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Só faz sentido na internet. Na internet faz, porque você pode ser amigo de todo mundo e silenciar todo mundo. Aí você tem um monte de amigo e não é amigo de ninguém. Na vida real, só se tem amigo quando se é amigo. Só se resolve a solidão quando você está preocupado com a solidão do outro. E esse é o desafio de hoje para a nossa igreja. Aumentarmos a correspondência em Jesus Cristo. Entendermos que somos unidos em Cristo. Em Cristo. Se somos unidos em Cristo e nos esforçamos em sermos unidos em Cristo, assim a santidade pela qual Jesus Cristo ora se cumpre na unidade. Lembra que a nossa correspondência está em Cristo? O que significa ter mais de Cristo em nós? Sermos mais santos. Termos mais práticas de santidade e menos práticas de pecado. Então, nessa unidade, preocupado com a solidão do outro, eu estou com o outro para chorar com ele, eu estou com o outro para perdoá-lo, eu estou com o outro para aconselhá-lo, mas eu estou com o outro também para admoestá-lo. Diz a palavra de Deus lá em Hebreus: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, mas exortai-vos uns aos outros, quanto mais vem que o dia se aproxima. Nós estamos juntos também para puxar a orelha, também para dizer: esforça-te. São desafios da comunhão, desafios que fazem com que a gente pense: mas era tão bom lá no meu quarto, Netflix ligado, aquela série que foi feita só para mim, com aquela musiquinha que o Spotify escolheu para eu ouvir. Aí Deus fala: não é bom que você seja só. Esteja com seus irmãos chorando, esteja com seus irmãos rindo, esteja com seus irmãos aconselhando, esteja com seus irmãos exortando, esteja com seus irmãos perdoando, e seja com seus irmãos tendo a orelha puxada, sendo disciplinado, sendo exortado, sendo admoestado. Esteja com seus irmãos tendo correspondência e comunhão. E assim nós, diferentes, estaremos unidos em Cristo. E mesmo diversos, somos um. E cumprimos a unidade na diversidade que Deus colocou em nós. Amém?